Oremos. Pai querido, Pai que habita os mais altos céus, louvado, engrandecido, exaltado e adorado seja o teu santo nome pelos séculos dos séculos sem fim. Nós te agradecemos nesta manhã por tudo quanto já foi feito, pelos louvores que foram entoados ao teu santo nome. Nós te agradecemos porque tua palavra já foi aberta e nós te suplicamos que em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, o teu Espírito continue conosco, permaneça conosco. Ao abrir a tua palavra mais uma vez, que a tua palavra nos traga poderosas lições para as nossas vidas nesta manhã e que essas lições possam crescer e frutificar o fruto da verdade, o fruto da justiça que nos leva na caminhada rumo aos céus. É o que nós te suplicamos, Senhor, em nome de teu Filho amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O texto para a mensagem da palavra de Deus nesta manhã, quero convidar cada um dos irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 12, versículos 10 ao versículo 20. Nós vamos nesta manhã estudar um acontecimento que traz poderosas lições para todos nós. Quando a fé de Abraão falhou, isso mesmo, o pai da fé falhou na fé. E o texto bíblico que está registrado nos apresenta essa falha na fé. O texto nos diz assim, me permitam a leitura, Gênesis capítulo 12, versículos 10 ao versículo 20. Ora, havia fome na terra, e Abraão desceu ao Egito para morar lá por um tempo, porque a fome era severa. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse Abraão a Sarai, sua mulher: eu sei que você é uma mulher bonita. Então, quando os egípcios virem você, eles vão dizer: esta é a esposa dele. Então, eles vão me matar, mas vão deixar você com vida. Diga então que você é minha irmã, para que eu seja bem tratado por causa de você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bonita. Então, os oficiais do faraó a viram e falaram dela muito bem diante do faraó, e ela foi levada para o seu palácio. Então o faraó tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas, e gado, e jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu com doenças graves ao faraó e a sua casa por causa da mulher de Abraão, Sarai. Então o faraó convocou Abraão. O que você fez comigo? Ele disse. Por que você não me disse que ela era sua esposa? Por que você disse ela é minha irmã, de maneira que eu a tomei para ser minha esposa? Toma então aqui, está a tua esposa, pegue ela e vá embora. Então o faraó deu ordens a respeito de Abraão aos seus servos. Eles o mandaram embora com sua mulher e tudo o que ele possuía. Esse relato aqui, continue com a sua Bíblia aberta, Gênesis 12, é o relato de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Todos aqueles que colocam sua fé em Cristo, eles são de alguma maneira linhagem de Abraão, que foi o primeiro a ser justificado pela fé. Então Abraão, nós conhecemos Abraão como sendo esse exemplo maravilhoso de um crente do Antigo Testamento, o primeiro crente que foi justificado pela fé. Deus veio e falou com Abraão. Deus fala com Abraão, e Abraão, então, imediatamente obedeceu ao Senhor e foi para a terra prometida, a terra de Canaã. Abraão foi fortalecido na sua confiança em Deus, ele deixou as cidades de Ur e de Harã e fez uma longa jornada com a sua família e com seus servos para a terra de Canaã. E isso é notável. Quando nós lemos isso em Gênesis capítulo 12, não temos como pensar de outra maneira. Abraão, o pai da fé, ele foi chamado já com a idade avançada, e ele saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e foi para a terra que Deus mostrou.
E Deus guardou Abraão em cada passo do caminho. E nós vemos aqui que enquanto Abraão andou ao redor da terra, os cananeus viviam naquela terra. Quem eram os cananeus? Os cananeus eram pagãos. E os cananeus não lhe fizeram nada. Naquela terra Deus veio realmente, e Deus se revela a Abraão, e a fé de Abraão fica mais forte ainda. Os cananeus, eles não tiveram como tocar em Abraão. Eles eram pagãos, eles viviam numa vida, num mar profundo de trevas, de iniquidade. E Abraão estava ali no meio da terra deles, erguendo os altares. E isso é uma lição para nós. Onde quer que você estiver, você deve erguer o altar do Senhor. Os outros estão lá, erguendo os altares dele. Os altares deles estão lá a todo momento. Você também precisa erguer o altar do Senhor para que haja uma diferença a quem você serve, para que a quem você serve seja manifestado também. Então Abraão estava ali erguendo os seus altares de adoração. Você vai ver na Escritura que onde quer que ele fosse, ele erguia um altar. Ele estava invocando o nome do Senhor em Canaã. Ele não se misturou com Canaã. Então, onde quer que você estiver, não se misture com os habitantes de Canaã. Não se deixe ser levado pelas práticas de Canaã. Canaã pode ser o seu local de trabalho. Os cananeus podem ser aqueles colegas de trabalho que trabalham com você, que você já conhece há muito tempo, que você já sabe quais são as práticas dele, que você sabe no que ele crê, que você sabe qual a conversa que ele tem, mas não se deixe levar. Seja um Abraão e erga um altar ali onde você estiver, para que o nome do Senhor seja exaltado. Quando nós chegamos aqui, nós percebemos que agora entra uma nova fase na vida de Abraão. Abraão, que é Abrão ainda, ele não era mais um recém-nascido espiritual, porque ele já havia feito progressos na fé. E essa caminhada de Abraão, ela precisa ser muito bem observada. Eu quero convidar você nessa manhã a observar muito bem essa caminhada. Eu quero convidar você, onde quer que você estiver aí, mais uma vez na sua casa, cuidado com as crianças, traga as crianças para ficar perto de você, cuidado com o barulho, cuidado com o que pode estar sendo feito ao redor, que tire a atenção da palavra de Deus, que veio sendo ministrada desde amanhã até agora, nesse momento também. Cuidado, então, se reúna ao redor da Bíblia, fique com a Bíblia nas suas mãos, porque as lições que Abraão tem para nos passar, elas são lições que todos nós precisamos aprender. Então, Abraão havia feito progressos na confiança em Deus, eu também fiz progressos, você também tem feito progressos, na verdade. Quantas coisas pela fé nós temos feito, quantas coisas pela fé você tem feito. Mas Abraão ainda era um jovem na fé, e Abraão não tinha consciência que ele tinha de aprender ainda sobre o seu próprio coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o quanto o seu coração é enganoso? Você já parou para pensar que se você der corda para o seu coração, ele vai levar você para lugares que você não gostaria de estar? Você já parou para pensar que os desejos do coração, se não forem santificados pelo Espírito, se não tiver a presença de Cristo habitando no coração, eles vão levar você para um caminho sem volta? E assim o coração tem uma propensão a enganar. O coração é enganoso. E o coração de Abraão não era diferente. Ele era enganoso, como o coração de todo ser humano, mesmo tendo feito progressos na fé. E, acima de todas as coisas, o coração é corrupto, a palavra de Deus diz isso. E Abraão precisava conhecer sobre isso, e ele teve uma dura lição aqui. Abraão, ele havia aprendido sobre o grande poder de Deus, que era o pastor da sua família. O Senhor estava pastoreando aqui, de uma forma especial, a família de Abraão. Mas agora Abraão precisa aprender outra lição. E essa lição que Abraão precisa aprender é a lição que todos nós precisamos aprender. Que o João precisa aprender, que o José precisa aprender, que a Maria precisa aprender, que o Antônio precisa aprender, que o Eduardo precisa aprender, que o Denis precisa aprender, que o Domingos precisa aprender, que o Silvânio precisa aprender, que a Elisama precisa aprender, que o Valdemir precisa aprender, que o Paulo precisa aprender, que a Rosândria precisa aprender. Todos nós precisamos aprender. Não é apenas aprender sobre o poder de Deus, quão grande é o poder de Deus, sim, é fácil até aprender. Não é entender que Deus é o bom pastor, porque você tem o Salmo 23 na Bíblia e você sabe de cor.
Você precisa aprender a lição sobre a própria condição humana, que você não pode, em momento algum, em circunstância alguma, colocar a confiança em você mesmo. Não coloque a confiança na sua própria sabedoria. Não imagine um caminho mais fácil. Não imagine um caminho mais confortável, que seja diferente do caminho de Deus, porque se isso acontece, você deixa isso acontecer, o seu coração está enganando, e as consequências serão terríveis. Muitas pessoas entraram nesse caminho e não voltam mais, porque esse caminho é apenas um caminho de ida, esse caminho não tem volta, ele leva para a perdição. Então, Abraão estava, em algum momento, sendo abandonado a ele mesmo, e ele não pôde realizar nada do que Deus lhe havia dito. É isso que o texto aqui em Gênesis nos diz. Ele não podia ter filhos, ele não podia possuir a terra, e não havia semente também para herdar a terra. Abraão não podia sobreviver sem a ajuda de Deus. Eu também não posso sobreviver, você não pode sobreviver também. É em Deus que Abraão vive, é em Deus que eu vivo, e é em Deus que você vive. Era em Deus que Abraão se movia, é em Deus que eu me movo, e é em Deus que você deve se mover. O fôlego de vida está nas mãos de Deus, tanto de Abraão, quanto o meu, quanto o seu. Abraão precisa aprender a confiar em Deus e não se apoiar na sua própria sabedoria. Não se apoiar no que ele acha que é melhor, dentro do que aconteceu. Aconteceu hoje isso e aconteceu hoje aquilo, então eu vou decidir o que é o melhor para mim. E é isso que nós vemos aqui. Então o primeiro ponto que fica claro é que Abraão falha em confiar no Senhor. Abraão falhou em confiar. A fraqueza da fé de Abraão, ela fica clara quando uma fome severa vem sobre Canaã. Deus manda você ir para um lugar, e quando você chega no lugar, uma fome acontece. E essa fome acontece, será que Deus não previu essa fome? Quantas vezes Deus também nos manda ir para certos lugares? Deus pode nos mandar fazer determinadas coisas. E quando nós estamos na obediência da palavra de Deus, acontece exatamente aquilo que você não imagina que vai acontecer. Ou seja, porque Deus te mandou fazer algo, porque Deus te ordenou cumprir a sua vontade, você está no cumprimento da vontade de Deus. Isso não quer dizer que as coisas ao seu redor não podem ficar difíceis. Então, aquele ano ali que Abraão chega em Canaã, foi um ano difícil, mas ele estava na vontade de Deus. E a grande prova aqui, a grande lição que nós devemos aprender é que você precisa permanecer na vontade de Deus, aconteça o que acontecer, e não seguir os seus próprios caminhos. Naquela época em Canaã não houve chuva, e durante meses não chovia, as plantações morreram, a nascente secou, e os rebanhos não tinham o que comer. Tudo que Abraão tinha era o que ele carregava ali nos camelos. Ele não tinha casa em Canaã para onde ir, não tinha um celeiro, Abraão não tinha sacos guardados ali. E Canaã era um local que não era hospitaleiro para as pessoas. Ele estava no meio dos pagãos, dos gentios. Eles não eram generosos nem com a própria família, muito menos com estranhos. Os filhos deles estavam morrendo de fome. E havia poucos com usura que estavam emprestando ali a um preço alto. Então a situação estava muito difícil ali. Imagine hoje a situação terrível. Existem países hoje que as pessoas estão nessas circunstâncias, países em que o dinheiro perdeu o valor, as pessoas não conseguem comprar, a inflação está terrível. Eu vi esses dias notícias, que pessoas estão imigrando de países aqui próximos da Venezuela, procurando outro local, porque lá as coisas não estão boas, estão muito difíceis. Então a pessoa pensa, vou sair daqui. E Abraão era um homem rico. E o principal problema ali, um dos principais, devia ser a falta de água. Onde Abraão poderia encontrar água? Para ele, para os animais. A gente vê no texto bíblico que depois Abraão até tem um desentendimento dos pastores de Ló com os pastores de Abraão, e depois isso gera uma separação entre eles. E agora, como Abraão vai conseguir água no meio dos cananeus? Como Abraão vai conseguir permanecer ali? Mas aquela era a vontade de Deus. Eu imagino as pessoas que viviam com Abraão, dizendo, Abraão, você nos trouxe para cá. Sabe, quando acontecem coisas aparentemente difíceis, sempre vai ter uma pessoa dizendo, apontando os dedos assim, a culpa é de fulano. E se você tomou a decisão de servir a Deus, quantas vezes você pode tomar a decisão de servir a Deus e as coisas não saírem aparentemente como o planejado, e vai ter alguém, e sabe, bem próximo de você, quem sabe bem ali do seu lado, da família, dizer, olha, a culpa é sua, porque você é quem fez isso.
Foi você que tomou essa decisão. Era melhor a gente ter voltado lá, voltado para Ur, de onde a gente vinha. Então Abraão chegou a uma conclusão, devia ter sido uma pressão muito grande que Abraão sentiu. Abraão está passando por um momento de pressão, as coisas todas ali estão desandando. Ele obedeceu a Deus, mas quando ele obedece a Deus, as coisas parecem que não saem do jeito que ele esperava. Eu não posso esperar obedecer a Deus, e simplesmente porque eu obedeço a Deus, tudo mais ser congelado ao redor. Porque eu obedeci a Deus, as chuvas agora vão ser perfeitas. Porque eu obedeci a Deus, não vai haver mais fome no mundo. Porque eu obedeci a Deus, ninguém vai ter mais uma doença nem uma gripe. Não é assim que as coisas são. Enquanto nós estivermos nesse mundo, essas coisas são circunstâncias que vão ser usadas para testar a nossa fé. Então o que acontece com Abraão? Abraão decide ir para o Egito. Ele vai morar no Egito um tempo. Ele vai dar uma saída mínima da rota que Deus havia dado para ele, e ele vai para o Egito. Como você avaliaria a estratégia de Abraão nessa manhã? Será que Abraão errou tanto assim? Como é que eu sinto isso? Como é que eu julgo a conduta de Abraão? Será que Abraão agiu com sabedoria? Será que o bom senso fez Abraão tomar essa atitude? Porque estava no meio de uma situação difícil. Quem sabe nós iríamos fazer como Abraão? Eu vou deixar minha família passar fome? Quem sabe seria essa a primeira coisa que viria na nossa mente. Não vou deixar minha família passar fome. Não é verdade? Então, muitos de nós teríamos agido da mesma forma de Abraão. Eu tenho de fazer alguma coisa. Deus não quer que ninguém... Eu já vi muitas pessoas dando esse tipo de desculpa. Muitas pessoas dando esse tipo de desculpa. Então, a primeira coisa, eu preciso viver, eu não posso morrer de fome. Imagine isso, as pessoas estavam dizendo isso para Abraão. Abraão, Deus disse para você que você vai ser o pai de muitas nações, mas se você morrer de fome, você não vai ser. Qual o problema? Abraão ouvia isso todo o tempo. Mas se você parar por um momento, você olhar a ação de Abraão, de acordo com os princípios da palavra, de acordo com a ordem que Abraão recebeu, nós vamos chegar numa conclusão diferente. E que isso sirva de lição para nós também. Se você analisar a ação de Abraão, conforme o que acontece quando Abraão se muda para o Egito, a gente chega em outra avaliação. Porque Abraão, a Bíblia nos dá todas as indicações que ele não ia ficar muito tempo ali. É só um tempo mínimo, Senhor. É só uma coisa pequena, eu vou morar lá por um tempo. No verso 10. Um tempo só, eu preciso sair dessa situação, eu não estou aguentando essa pressão, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou morrer de fome aqui. Então, Abraão tem boas intenções. E Abraão tem um instinto de sobrevivência, mas as boas intenções, e isso é um ditado, né? Boas intenções não levam ninguém para o céu. Boas intenções não vão me levar para o céu. Porque boas intenções por boas intenções, todo mundo pode ter boas intenções. E Abraão começa a considerar, mas aqui está difícil. Mas a decisão de Abraão não é tomada pela palavra. Ele toma uma decisão ruim. Por que nós podemos dizer que Abraão toma uma decisão ruim? Porque, muito claro, Deus chamou Abraão para sair de onde ele estava, para iniciar uma comunidade de justos. Esse é o primeiro ponto. Deus chama Abraão. Qual é o convite que Deus faz hoje para você? É para você iniciar também uma comunidade de justos, para você viver uma vida justa. É para você ter uma semente justa. Então, não tem sentido se misturar, e Deus leva isso muito a sério, se misturar com os injustos. A palavra diz que comunhão há da luz com as trevas. Então, Deus chama Abraão e tira Abraão lá para ele iniciar uma comunidade de justos. Abraão não devia mais viver entre aqueles ali que eram os não crentes. Mas Abraão estava em Canaã, claro, mas Abraão estava peregrinando em Canaã. É diferente. Abraão estava peregrinando em Canaã. Deus havia designado que ele fosse para Canaã e não para o Egito. Então Abraão não podia mais se misturar com aqueles que não tinham o conceito de pureza do Deus soberano. Ele deveria deixar o seu país, ele deixou. Ele deveria deixar o seu povo, ele deixar a casa do seu pai. Porque viver com eles era algo que Deus não aceitava. A partir dali não podia haver essa confraternização, uma fé ecumênica, a mistura social. Era brincar com fogo, porque havia um propósito específico de Deus para Abraão. Pode parecer aqui uma proibição estranha de Deus, uma proibição arbitrária. Já parou para pensar? Mas por que eu não posso, Abraão podia dizer, por que eu não posso ser luz para a minha casa? Porque Deus tem um propósito para você, Deus quer fazer uma nova casa só com você, e você tem de ser luz.
E aí, quando você for essa luz, Deus, eu quero separar essa luz primeiro para tratar essa luz, trabalhar essa luz em você. É isso que Deus está dizendo para Abraão. Porque Abraão poderia pensar, mas que coisa, eu não posso nem estar perto da minha casa mais. É uma coisa arbitrária de Deus, alguém pode pensar. Mas era a vontade de Deus. Era assim que Deus havia determinado trabalhar. Então Abraão deveria ir para a terra que Deus lhe mostrou e permanecer lá. Ele deveria colocar o coração dele firme naquela promessa e crer, contra tudo o que acontecesse ao seu redor, que Deus proveria tudo o que fosse necessário para cumprir a promessa. Mas você pode dizer assim nessa manhã: mas o que é que eu vou fazer quando há fome? O que é que eu vou fazer quando existe fome? O que é que Abraão poderia fazer? O que é que eu poderia fazer, então, numa circunstância tal? Você faz, Abraão deveria fazer, o que as milhares de pessoas que viviam em Canaã fizeram. A Bíblia não diz que aquelas pessoas que estavam em Canaã, que não criam em Deus, abandonaram Canaã e foi todo mundo para o Egito. A palavra de Deus não diz isso. Abraão deveria fazer o que aquelas pessoas ali, não ficou ninguém vivendo em Canaã mais, todo mundo foi para o Egito? Claro que não. E aquelas pessoas não tinham promessa. Então, quando você enfrentar os problemas da vida, quando você enfrentar as dificuldades da vida, lembre que você tem uma promessa. Lembre que há uma promessa de Deus que foi dada para você. É a única forma de vencer. Satanás, ele parece que limpou isso da cabeça de Abraão, porque os cananeus estavam lá, lutando, se apegando nos falsos deuses deles ali, lutando, batalhando, não iriam sair dali. E Abraão tinha recebido a promessa que aquela terra seria dele, que o Senhor estava com ele, que era o objetivo dele estar ali, cumprir essa promessa. E Abraão vai embora. E Abraão devia ter feito o que eles fizeram, eles não abandonaram ali. Eles não tinham meios para viajar para longe, para o Egito, eles ficaram lá. Então, o que é que Abraão deveria fazer? Peraí, vou trocar aqui o que eu tenho com outra pessoa que tem alguma coisa que eu não tenho, por água, e vou clamar ao Senhor. Peraí, Abraão parou de orar? Será que Abraão parou de ter comunhão com Deus? Será que essas coisas sufocaram Abraão? Meu querido irmão, quando os problemas da vida vierem sobre a sua vida, não permita que coisa alguma sufoque o seu momento com Deus. Não permita. Não permita, porque o diabo tem várias maneiras de tentar sufocar a sua comunhão com Deus. Ele pode, quantas vezes você pode estar fazendo alguma coisa que o Espírito de Deus fale no seu coração, e que você, naquele momento, o Espírito diga: olha, você podia estar lendo a palavra em vez de você estar vendo isso. Você podia estar fazendo uma oração a Deus. Você podia estar estudando lá o Evangelho de João, que fala do Cristo vivo, ao invés de você estar olhando isso no celular. Larga teu celular para lá. Deixa teu celular de lado. Pega a Bíblia agora. Que o Espírito de Deus constranja o seu coração durante a semana, durante o dia, durante a noite, para que você, o Espírito de Deus, constranja o seu coração, para que durante a semana, e Deus tem feito isso no meu coração, quando eu estiver fazendo alguma outra coisa, uma coisa sem sentido, uma coisa vaga, uma coisa vazia, uma coisa que não vai acrescentar em nada na minha vida, que o Espírito chegue e fale no meu coração e diz: olha, você não precisa estar vendo isso. Você não precisa estar fazendo isso, você não precisa estar perdendo tempo suficiente nisso. Trabalhe na sua salvação, pega a palavra de Deus, entre no seu quarto, feche a porta, se coloque de joelhos, abra a palavra de Deus de joelhos, leia um salmo, respire fundo, busque ao Senhor. Não espere acontecer uma mágica do nada e você ser tomado pela manifestação espiritual. Não, você precisa buscar ao Senhor. E não se busca ao Senhor com o tempo contado. Separe o seu tempo, separe o seu momento para ser você apenas e Deus. Porque se você não fizer isso, você está jogando fora o precioso momento com Cristo. Parece que Abraão não fez isso. Abraão não fez. E ele então diz: eu vou para o Egito. Mas Abraão devia ter orado e ter dito: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é que nós fazemos? Não é isso? Na nossa oração? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Abraão orando, com certeza Deus teria feito a descoberta de fidelidade. Olha, eu sou fiel, eu te dou o teu pão. Abraão cresceria em força, ele veria os céus se abrirem, a seca terminaria no tempo de Deus. Mas independente disso, Abraão seria fiel, teria sido fiel. O que acontece? Nós vivemos muitas vezes em tempos difíceis. Eu lembro de uma história aqui de um missionário lá nos Estados Unidos, um dos primeiros missionários que foi enviado lá para pregar para os índios, chamado David Brainerd.
E ele tem uma história dele que ele ia pregar ali, de repente viu uma grande tempestade, mas uma tempestade muito difícil mesmo ali, caiu, começou a inundar as coisas. Ele não tinha para onde ir, ele encontrou uma árvore oca, ele entrou lá dentro da árvore. E a chuva continuou, e a tempestade continuou, e mais, e começou a passar tempo, e ele não tinha como sair dali. Não tinha como sair dali. E começou, né, passar ali um dia, e ele começou a sentir fome. E aí ele orou ao Senhor, disse: Senhor, eu te peço que o Senhor faça um provimento. Pediu para que Deus provesse alguma coisa para ele, né? De repente ele conta que depois de um tempinho chegou um esquilo ali. E o esquilo chegou e deixou ali uma noz, bem pertinho dele. Que ele ficou, que coisa, né? E ele foi e comeu ali algumas daquelas nozes do esquilo, e a tempestade não diminuía, não tinha como ele sair dali, e já começou a dar dias. Já iam ali para 3, 4 dias ali, e então de repente 3 vezes o esquilo chegou ali e deixou as nozes, e ele foi e comeu daquelas nozes. E depois, quando a tempestade termina, ele vai embora, ele escreve, né, falando sobre essa situação, e ele dizia, né, o Senhor sabe, o próprio Senhor Jesus disse, o vosso Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Deus sabe, Deus sabia que Abraão, que a família dele estavam passando por aquilo. Então, em nenhum momento, olhe para Deus e diga: onde está Deus? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha casa? Será que o Senhor... Quantas vezes nós somos tentados a isso? Quantas vezes nós recebemos o salário e o salário mal dá para nada? Quantas vezes nós temos tantas coisas para fazer, para comprar, e às vezes nós temos a palavra de Deus, onde a palavra de Deus nos vem, nos diz: olha, você tem de fazer isso, e nós dissemos: nossa, mas eu já fiz isso, como é que nós vamos fazer isso? Onde nós vamos encontrar recursos para fazer isso, para a obra de Deus? Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Essa é a certeza que nós temos de ter. Então, quando Abraão sai dali, do rumo, da rota que Deus deu para ele foi uma grande perda de fé. Ele começa a tentar resolver as coisas pela forma errada, o problema, né, dali da maneira errada. O problema não era que estava faltando pão, o problema não era que não tinha comida, o problema era a falta de confiança de Abraão em Deus. Não só de pão viverá o homem, o Senhor Jesus já tinha dito, mas a palavra que sai. Essa não foi a primeira fome, nem era a última, mas faltou fé. O que eu vou escolher quando os grandes problemas chegam para mim? Eu vou escolher continuar confiando em Deus ou vou me desesperar? Fazer como Abraão e descer para o Egito? O Egito está bem ali, o Egito é bem atraente. Abraão, ele aprendeu a confiar em Deus num tempo mais tranquilo. E Deus, irmãos, está repetindo essa lição. Nós precisamos aprender a confiar em Deus em tempos mais severos, porque esses tempos mais severos, mais difíceis estão vindo. Abraão havia demonstrado fé em Deus para sair, mas Abraão não havia demonstrado fé em Deus para ficar. Ele teve uma fé para sair, mas não teve uma fé para ficar. E ele então tinha de confiar em Deus em tempos difíceis, Deus proveria. Então ele escolhe o caminho mais fácil, ele vai para o Egito, e lá Abraão quase destruiu seu casamento. Você sabia que atitudes que você pode tomar, essas atitudes, elas podem ser usadas pelo inimigo para destruir a sua vida? Você sabia disso? Você sabia que o tempo que você desperdiça, o tempo que você desperdiçou, esse tempo que você desperdiça de não estar lendo, pega a palavra de Deus, a sua Bíblia tem, eu vou enfatizar muito isso aqui, a partir de hoje, por diante. Se você tem uma Bíblia que tem uma letra bem pequenininha, que você lê ali, já não dá, compra uma Bíblia da letra maior, compra uma Bíblia da letra gigante, você precisa ter conforto em ler a palavra de Deus, dá um conforto para você, para os seus olhos, para você passar mais tempo ali. Ame a palavra de Deus, fique com ela, deite do lado dela. Se você fizer isso, você vai criar um ambiente em que a sua vida vai estar sendo protegida, você vai estar dentro de um casulo de proteção espiritual do Espírito de Deus. Porque se você der um passo errado agora, aos 48 do segundo tempo da vida que nós estamos vivendo, qualquer coisa hoje que eu faça, se eu escolher o caminho mais fácil, se eu escolher o caminho diferente da palavra de Deus, está sendo aquela escolha, ela vai levar para a destruição. E Abraão aqui, ele quase destruiu o casamento dele, quase morreu, por causa da falta de confiança dele. Abraão perdeu a confiança e perdeu a confiança no Senhor. O que Abraão devia ter feito? Abraão devia ter chamado a esposa dele, a Sara, devia ter chamado os servos e tinha dito: olha, nós temos um problema. Qual o problema? Não tem água. Qual o problema? Não tem comida. Mas nós estamos fazendo a vontade de Deus? Sim, estamos fazendo a vontade de Deus. Tudo bem, é um teste. O que nós temos de fazer? Vamos orar.
Vamos nos humilhar diante do Senhor, vamos confessar os nossos pecados, vamos parar de fazer o que é certo aos nossos olhos, vamos buscar o Senhor, vamos fazer a sua vontade. E então o Senhor vai ter misericórdia de nós, e o Senhor vai nos mostrar onde tem um poço de água, Ele vai enviar chuva, Ele vai acabar com a fome. É assim, quando você está na confiança da palavra de Deus, que você precisa agir. Mas a cada dia que terminava, eles tinham menos comida, menos bebida para eles, para os animais, e Abraão não se ajoelhava. Abraão não orava. Abraão não buscava. A palavra diz que quando o povo se rebelou contra Moisés no deserto, eles quiseram voltar para o Egito. E Moisés se recusou a levar eles de volta para lá. Moisés sabia muito bem qual era o caminho que tinha de seguir, por mais difícil que fosse. Moisés consulta ao Senhor, e então o Senhor diz, olha, você vai ferir a rocha vai dar água vivificante ali. E Paulo disse que a rocha era Cristo. Essa rocha, ela também estava com Abraão em Canaã. Cristo é a rocha, mas Abraão não buscou a rocha, a corrente da água viva ali. Ele não estava disposto a se curvar, porque o juízo de Deus estava vindo sobre aquela terra. E da mesma maneira, o povo de Deus, Abraão simboliza o remanescente, os 144 mil, eles vão estar peregrinando na terra quando a grande fome também estiver acontecendo sobre a terra. Olha como isso aqui é tremendo. E Abraão estava simbolizando esse povo, e esse povo não vai para o Egito. Não vai para o Egito. Então, a reação que Abraão tem, àquela fome, àquele juízo, é uma reação incrédula. É uma violação da ordem de Deus. Abraão está rejeitando o plano de Deus. Abraão está rejeitando a ordem de Cristo para deixar a idolatria e viver na terra prometida. A tentação dele é olhar para o Egito, porque o Egito é um celeiro. A tentação de Abraão é olhar para o homem. A tentação de Abraão é olhar para a engenharia que existia no Egito, e hoje existe também. Essa também pode ser hoje a nossa tentação. Olhar para o Egito, olhar para aquilo que o Egito oferece. Isaías 30, em Isaías capítulo 30, versos 1 ao 3, nós vemos que 1.300 anos depois, Deus está dizendo para o povo, ai de vocês, filhos obstinados, vocês estão fazendo coisas que não fui eu quem fiz. Estão executando planos que eu não fiz para você. Você está fazendo uma aliança, mas não é pelo meu espírito. Você está se juntando com o mundo, mas eu não ordenei. Você está amontoando pecado sobre pecado. Vocês estão descendo ao Egito sem me consultar. Vocês estão procurando ajuda no faraó, mas não vai ter ajuda nenhuma. Ninguém que buscar ajuda no faraó, ninguém que buscar ajuda nesse mundo vai ter ajuda nenhuma. Eu não posso fazer planos que não vêm de Deus, eu não posso formar alianças que não são do Espírito de Deus, porque isso é amontoar pecado sobre pecado, é descer para o Egito, e nós somos chamados para sair do Egito. Então Abraão se afasta de Deus. E nós estamos muitas vezes na mesma situação. Deus aparece para nós, Deus apareceu para nós como apareceu para Abraão, ele faz o convite do evangelho para nós, e ele disse, levante-se, deixe esse mundo, assuma a cidadania do reino dos céus, venham, entrem no caminho estreito, sofram com Cristo e depois você vai ser glorificado. Então Deus faz a aliança de que vai nos levar ao céu, que os sofrimentos que você passa não são dignos de serem comparados à glória que vai ser revelada em nós. Ele jurou que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, se você permanecer no caminho do céu. E nós acreditamos nisso. E se você não acredita totalmente, fala como aquele homem lá e diga, Senhor, ajude na minha incredulidade, eu preciso seguir em frente, as provações virão, mas eu não posso duvidar, eu tenho de concentrar minha fé em Cristo. Mas Abraão leva sua família para o Egito. Leva sua família para o Egito. Não leve sua família para o Egito. Não leve sua família para estar no meio de um lugar. Não leve sua família para estar num ambiente, pode ser do seu parente, pode ser do seu irmão, pode ser da sua irmã, pode ser de quem for, que aos olhos de Deus é um Egito. Não leve. Não leve sua família para um templo religioso, para a igreja, de quem quer que seja, por mais que o convite tenha sido bonito, por mais que o convite seja interessante, por mais que seja atraente, por mais que seja isso e aquilo outro que estejam dizendo lá, é o Egito. É o Egito. Abraão leva a sua família para o Egito. E à medida que Abraão se aproxima da fronteira, aí Abraão começa a ficar preocupado.
Ele não se preocupava lá em Canaã que ele fosse o único crente lá em Canaã, porque a bênção de Deus estava lá com ele. Então você seja o único. Se você tiver de ser o único fiel no meio da sua família, seja. Cananeu à direita, cananeu à esquerda, templo pagão lá fora, mas você se mantém firme. Mas você está seguro, você vai estar seguro. Você vai estar guardado pelo poder de Deus para a salvação. Você vai estar tranquilamente erguendo o altar e adorando a Deus. E Deus estava com Abraão. Enquanto ele estava em Canaã, enquanto ele está na vontade de Deus. Enquanto você estiver na vontade de Deus, Deus vai estar com você. Mas agora Abraão está sozinho. E Abraão tem de depender da própria inteligência dele. E todos ao redor rejeitaram a Deus. Todos ao redor, ninguém quer crer em Deus do jeito que você crê. Ninguém quer crer em Deus do jeito que Abraão crê. Ninguém crê no Deus único como Abraão crê. E é justamente para esse meio que Abraão vai. Não tem lógica, não tem sentido. Então o que é que eu vou estar ouvindo de alguém dessa maneira? Tendo rejeitado a Deus, eles estão sobrevivendo lá. E eles estão enfrentando as coisas sozinhos. É isso que Abraão quer? É isso que você quer? É isso? A palavra diz agora que nós temos aqui uns discursos, né? É pena que o tempo está se esgotando. Abraão chega, né? Não, vou elaborar um plano. Olha só. Quando a gente quer elaborar plano, é um desastre. É um desastre, sabe? É um plano. Como é que eu vou fazer? Eu já sei que eu estou me metendo numa enrascada, vou fazer um plano. Aí um belo dia ele se vira para Sara, aí diz, Sara, olha, Sara, eu sei que você é uma mulher bonita. Você é bonita, vai chegar lá, os egípcios vão ver, quer dizer, eu sei que eu vou ter um problema. Tem gente que é assim. Tem pessoas que sabem que vão ter um problema, e mesmo assim pensam que vou ter um problema, eu vou resolver o problema. Eu estou tendo um problema porque eu estou me afastando da vontade de Deus, e mesmo assim eu vou resolver o problema, eu vou fazer um plano aqui muito bem elaborado para resolver o problema. Então Abraão chega para Sarai e diz, olha, diga sim, que você é minha irmã, mas eu estou num lugar aqui. Que lugar é esse? É um lugar onde reina a concupiscência. O que é concupiscência? O desejo dos olhos. Lá ninguém respeita ninguém. O desejo da carne. Lá todo mundo faz o que quer. O desejo da vida. Lá se vive do jeito que quer. Tudo isso as pessoas fazem lá. E lá eu não vivo assim, mas eles vão me ver e vão querer fazer comigo também. Eles vão querer me matar. E Abraão está dizendo, eu estou sozinho. Quem é esse homem que está fazendo isso tudo aqui? Ah, se fosse Jonas, a gente entenderia mais facilmente. Ah, Jonas foi o homem que fugiu de Deus, pegou um navio e tal, depois não queria que o povo se salvasse, né? Jonas era fácil entender. Mas é Abraão que está fazendo isso. É o chamado pai da fé que está agindo assim. E Abraão, nele estão as esperanças da humanidade. Olha só que coisa. Porque ele é o único crente no mundo, dele tem de vir a semente do Senhor Jesus, que vai esmagar a cabeça da serpente ali, derrubar a maldição. É Abraão que está vacilando na fé. Abraão não consegue pensar nisso. A memória parece que sumiu. O inimigo coloca um negócio na cabeça da pessoa, quando a pessoa se afasta da palavra de Deus, que a pessoa simplesmente não sabe. É o véu que Paulo fala. Abraão quer salvar a própria vida, ele está entrando na fronteira do território proibido. Cuidado com a fronteira do território proibido. Não vá para lá. Não vá para lá. Abraão podia voltar. Abraão deve estar tão arrependido, tão preocupado, mas ele continua. Ele está continuando. Ele diz, não, vai dar certo. Ah, meu plano vai dar certo. Meu plano não é o plano de Deus, mas vai dar certo. Será que alguém aqui nessa manhã está pensando que o seu plano, se for diferente do plano de Deus, vai dar certo? Não vai. Nenhum plano diferente do plano de Deus nunca deu certo. E não é o seu que vai dar certo. Então, qual é o plano de Deus? Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa orar. Você não precisa fazer da Bíblia aquela caixinha de pegar um verso e o Senhor meu pastor nada me faltará. Isso não vai dar certo. Isso não é o plano de Deus. Você precisa ter uma vida verdadeira de comunhão com Cristo Jesus. Você precisa orar. Você precisa buscar a Deus. Você precisa fazer uma análise. Que o Espírito de Deus lhe incomode. Eu oro para que o Espírito de Deus lhe incomode muito essa semana, mas lhe incomode muito, muito mesmo, quando você estiver com o seu celular ali, passando meia hora, uma hora, e você vem ali, o Espírito diz, olha, larga isso aqui, o tempo que você está perdendo aqui, você vai para a palavra, vai para a oração. Porque senão, eu posso fazer as besteiras que Abraão fez. E era o chamado pai da fé. E aí está Abraão. Abraão fazendo compromissos com o mundo. Ah, mas para Abraão é o quê? Não, é só uma mentirazinha, né? Ela é minha irmã, e na verdade ela é minha meia-irmã.
né? Aqui na época de Abraão, o negócio estava muito desmantelado ali, porque o pai de Abraão era o pai dele e de Sara também, né? Então eu não estou mentindo tanto assim. Eu não estou mentindo. Então o que é que Abraão pensava nisso tudo aqui, quando ele chegasse lá? Eu vou passar só um tempo lá, eu vou ganhar tempo, não é isso? Porque enquanto o pessoal estão lá, olhando para Sara, olha só o que Abraão se sujeita. Eu vou fazer uns compromissos lá, vou conseguir fazer umas trocas, umas vendas, tal, vão estar pedindo ela em casamento. Não, mas eu sou irmão dela, estou cuidando dela. Que coisa, né? Negociando com o mundo. Negociando com o mundo. Olha só a coisa que ele está se metendo aqui, que engano ele está se envolvendo, colocando a esposa dele aqui, confiando no plano dele. Nossa, que plano maravilhoso que Abraão tem aqui. Ele está confiando em Deus? Não. Não está confiando em Deus. Ele acredita em Deus? Claro que acredita, mas isso não quer dizer que você não faça besteiras, não faça coisas erradas assim. É isso? As igrejas hoje, elas vão agir como Abraão, muitas delas. A maioria delas, 100% delas, na verdade, estão agindo, tendo alguma coisa para agir como Abraão. Ninguém vai a Deus, exceto através de Cristo. Mas o que é que estão fazendo, né? Eu já vi notícias disso. Tem salão para yoga, para meditação transcendental. E o que é isso? Não, manter relação amigável com as pessoas. Nós temos que ir em busca das pessoas do mundo. Não é assim, não é assim. O evangelho não é dessa maneira, nunca foi dessa maneira, nem vai ser. E nós muitas vezes estamos agindo como Abraão, 1000 vezes por dia. Eu vou confiar no dinheiro, confiar na minha inteligência, na minha habilidade, né? Eu estou confiando em tudo, menos em Deus. Estou confiando em tudo. Não é isso? Então, nós temos de ter cuidado para não perder a vontade, o centro da vontade de Deus. Qual é o centro da vontade de Deus para a nossa vida? E depois que você estiver no centro da vontade de Deus para a sua vida, pode cair o mundo, como diz aquela música lá, né? Pode cair o mundo. Estou em paz. É um hino maravilhoso que fala disso. Então, se a sua vida está escondida em Cristo, você está seguro. Não há nenhum mal que pode acontecer. Pode desmoronar tudo, mas você vai estar seguro. Abraão tinha essa promessa. Então pare de tramar, pare de duvidar, pare de confiar nos príncipes, nos homens, pare de confiar no César, no banco, pare de confiar nas pessoas, sabe? Aquelas pessoas que mais chegam, que faz o convite mais singelo, rindo para você, muitas vezes a pessoa que está usada pelo inimigo. Tem de ter cuidado com isso. E agora Abraão aprende que as obras dele não podem salvá-lo. Logo quando ele chega lá no Egito, o que acontece? Acontece exatamente o que Abraão queria evitar. A Sara é levada lá para a casa do faraó. Os soldados olham, veem a Sara e dizem, olha, faraó, tem uma moça que entrou aí, essa mulher é muito linda. Imagina só, Sara com 100 anos de idade quase, mas ela devia ter uma aparência física naquele momento, naquele tempo, não havia tanto essa degeneração física do ser humano, do corpo humano, ela devia parecer ter uma jovem de 18 anos ou 20, sei lá, que coisa, né? Que coisa, e era muito bonita a Sara. E o que é que acontece? O faraó vai lá e pega a Sara e leva. Imagine só Abraão naquela tenda dele, de repente param os carros de fora, os soldados saem e dizem, Abraão, essa moça aqui, o faraó mandou levar. E eles levam Sara. Eles levam Sara. E agora imagina Abraão, em alguns minutos Abraão está sozinho, Abraão está sem saber o que fazer, e Abraão está cheio de culpa e de tristeza. Sabe o que é isso, irmãos? É o belo plano que nós fazemos sem Deus. É isso que acontece. O resultado do belo plano que eu faço sem Deus é só isso. É eu ficar sozinho, ficar sem saber o que fazer, ficar cheio de tristeza e cheio de culpa. Porque Abraão confiou nele mesmo. Abraão achou que ele era inteligente demais e que ele ia enganar os enganadores. Então, se você jogar com o mundo de acordo com as regras do mundo, você sempre vai perder. Só existe uma maneira de jogar com o mundo. É com as armas de guerra do céu. As armas celestiais. A palavra diz que as nossas armas não são carnais. E Abraão está ali usando uma arma carnal, mentindo, enganando, sem confiar em Deus. E Abraão não pode ir lá negociar com o rei do Egito, com o faraó, porque é tido como um Deus na terra, tudo que o faraó quer ele faz, o faraó consegue. E até o faraó ele tem um certo decoro também, né? Pegou a Sara, trouxe para lá, disse, não, vamos preparar a Sara aqui, depois ela vai ser minha esposa. E Abraão perde a esposa que Deus prometeu que seria a mãe da semente. Lá, mais uma vez, leva para a profecia, leva para Gênesis, Abraão está sem a mulher dele, e aí o que o faraó faz? Vou dar uns jumentos, uns cavalos para você. Então, olha só, Sara vai embora, e o que é que Abraão recebe no lugar? Verso 16. O que é que Abraão recebe? Sara vai embora. O que é que Abraão recebe? O que é que ele tem no lugar da esposa dele? Ovelha, boi, jumento, jumenta, camelo.
ele perde a Sara e ganha os animais. Ele ganha escravos, animais e perde a pessoa mais importante, humanamente falando, já havia se afastado de Deus, agora perdeu a esposa. É isso que o diabo faz, é isso que o diabo trabalha para fazer, para tentar fazer na sua vida, mas em nome do Senhor Jesus, ele não vai conseguir. Mas você precisa parar de querer fazer como Abraão fez. Se você está no centro da vontade de Deus, deixa a chuva torar, como se diz, deixa cair aí, desabar o que tiver de desabar, mas permaneça no centro da vontade de Deus. Porque se eu for evitar, criar, aliás, um plano desse, mirabolante para fazer algo, vai dar errado. Vai dar errado. Então Abraão não tinha futuro, não tinha Sara, não tinha filho, não tinha bênção, só a maldição. Tudo ali de Abraão caiu por terra. Então se você é abençoado, se você vai ser abençoado, é totalmente por causa de um trabalho da graça de Deus na sua vida. Não é por você. É a graça soberana de Deus. Não queira ser o herói. Vou bancar o herói. Eu faço, eu entendo mais do que Deus. Tem gente que olha assim, meu Deus, você está querendo saber mais do que Deus. Está querendo conhecer mais do que Deus. Está querendo ensinar a Deus como é que Deus faz. Não queira ser esse herói, porque você sempre vai. O herói que você quer ter, que você procura aí dentro, vai lhe decepcionar. Você tem de olhar para fora de si, para fora desse mundo, colocar sua esperança no Deus Altíssimo. Os planos de Abraão não podiam salvar ninguém. Olha só que coisa. Como é que Deus podia fazer de Abraão uma grande nação agora? Nós estamos finalizando, são 12:03, tem tanta coisa interessante aqui. Deus precisa agir. Pobre Abraão, coitado do Abraão, a Sara vai embora, Abraão está com os animais, então que pílula, né, que Abraão está aqui recebendo, né, na cama ali. Isso não foi do dia para a noite que se resolveu, não foi. A Bíblia não diz quanto tempo foi, mas isso não foi do dia para a noite. Abraão ficou ali dormindo na tenda dele e disse, agora, olha o que é que eu ganhei por ter desobedecido a Deus, olha o que eu ganhei por ter feito meus planos diferentes dos planos de Deus, de que me serve esse boi, esse cavalo, de que vai me servir isso, não é isso? Abraão não aprendeu a lição aqui, está aprendendo depois, né? Gênesis 14, ele aprende, quando ele se encontra lá com o rei de Sodoma, que o rei de Sodoma vem, olha, toma Abraão, isso aqui, não quero não quero, aprendi a lição, a difícil lição, mas ela aprendeu a lição, e muitas vezes nós temos de aprender uma lição amarga, e no Egito ele não tinha aprendido ainda, e interessante que essa lição aqui, depois ele não aprende não outra vez, Deus tem de intervir outra vez, e aí o que acontece? Um cavalo de Troia é introduzido na casa de Abraão. Veja como Satanás é astuto. Veja só, o que é que o faraó faz? Por isso que Deus diz, não tenha julgo desigual com os incrédulos. Não tenha. Porque veja só, Deus vai intervir, vai. Mas Abraão recebe os presentes do faraó. Eu posso receber presentes do mundo? Qual foi o problema que teve ali com os cavalos que Abraão recebeu, com os servos? Abraão recebeu aquilo, era costume dar. Quem vem no meio daqueles servos de Abraão? Uma jovem chamada Agar. Então, há um cavalo de Troia aqui, que entra aqui, por causa da decisão errada de Abraão, que lá na frente, depois, esse cavalo de Troia vai abrir as portas e causar o inferno na vida de Abraão. Vocês sabem o que Agar fez? Vocês sabem quem foi Agar? Então, olha só o presente que Faraó dá para Abraão. Dá Agar para ele, tem uma promessa de Deus, e ali está aquela Agar o tempo todo, a jovem está ali. E aí o inimigo trabalha na mente de Sara e diz, olha Abraão, já que eu não te dou filho, já passou muito tempo, já era para Deus ter agido, pega essa jovem aqui, tem um filho com ela. Misturou tudo, criou toda uma confusão que permanece até hoje. Tudo porque Abraão se afastou da vontade de Deus. A Sara vai depois, não, Abraão, não tem problema não, vem ficar dormir com Agar. Não, Sara, não quero não, você já é minha esposa. Não, Abraão, mas como é que vai se cumprir a promessa de Deus? Né? Já pensou tudo aquilo, mas foi um presentezinho que Abraão recebeu por causa da falta de fé dele lá no Egito. Abraão teve muitas lições para aprender, e Deus intervém. Se Deus não interviesse, e essa é a última parte que nós vamos falar aqui, se Deus não interviesse constantemente na minha vida, na sua vida, onde é que eu estava hoje? Onde é que você estaria hoje? Se Deus não intervir, meus irmãos, quando nós caímos, nos trazer de volta, suportando a nossa incredulidade, perdoando os nossos pecados, restaurando a nossa alma, não adianta viver. E aí Sarai é sequestrada pelo homem mais poderoso do mundo naquele tempo, está lá no harém dele,
E Abraão não tem acesso a ela. Abraão não tem mais acesso a ela. Humanamente, não há o que fazer. Não há mais o que fazer humanamente, ela é totalmente inacessível. E é quando chega o momento que você faz todas as coisas erradas que você faz na sua vida, toma todos os caminhos errados que você não tinha de tomar, naquele momento que você literalmente quebrou a cara de todo jeito, que os cacos estão no chão, que Deus, pela sua misericórdia, ele pode intervir. Então Deus levanta e Deus começou a se mover. E como eu fico feliz nessa manhã em saber que Deus pode agir e que Deus age quando as coisas estão completamente fora do nosso controle. Mas não estão fora do controle de Deus. Glória a Deus por isso. O que é que Faraó fez de errado? Faraó, quem era Faraó? Faraó, ele era um pagão, um megalomaníaco, conseguiu o que queria, fazia o que queria, matava quem queria, era um homem que vivia na luxúria, mas ele não conhecia o Deus que Abraão conhecia. Não foi dito para ele que aquela mulher era casada. Por quê? Por causa de uma mentira de um servo de Deus. E aí, o pecado do Faraó era por causa da ignorância, mas Abraão tinha mentido, ensinou a esposa a mentir, ensinou os servos a mentir, se afastou de Deus, comprometeu a linhagem santa, deixou de confiar no Senhor. As maldições de Deus deviam ter caído sobre Abraão também. Deus devia estar no juízo sobre Abraão, mas Deus usou a situação para dar uma lição em Abraão. E glória a Deus quem Deus dá a lição. O Senhor é misericordioso com ele. Porque Deus disse, quem amaldiçoar você, eu amaldiçoarei. Versículo 3. Era uma promessa incondicional de Deus. Mas Abraão é fraco, Abraão é indefeso, mas Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode salvar Sarai, e ele salva. Não existe nada difícil para o Senhor. Então como é que o Senhor liberta ela, Sarai? Da mesma forma que ele libertou os filhos de Israel no Egito. Através de juízos, pragas, de doenças. Imagina ali, uma explosão de doença irrompeu no palácio do faraó. Todo mundo ficou doente. Homem, mulher, criança, no palácio de Faraó. As mulheres, os escravos na cozinha, todo mundo adoeceu, ficou de cama, não tinha o que fazer mais. E todos eles tiveram doenças ali, mas nada era uma coisa que se comparasse àquilo. Ninguém escapou dessa doença, exceto Sarai. Já pensou? E foi uma coisa terrível, não aconteceu e terminou em 2 dias, 3, não foi uma gripe, não. E ninguém sabia explicar aquilo. Que foi isso? E aquilo começou a assustar. É algo sobrenatural, é algo que é uma praga, é um juízo. Então eles chegaram numa conclusão. Ninguém na cidade estava doente, só quem vivia no palácio estava doente. Eles começaram a fazer perguntas. O que está acontecendo aqui? Tem uma maldição aqui, o que é isso? Isso está chamando a atenção, é assustador. O que tem diferente aqui? Foi depois que essa mulher chegou aqui. Essa mulher, essa bela mulher estrangeira veio para cá. Ela está doente? Não. Peraí, por que essa mulher não está doente? E aí, irmãos, o verso 18 fala, o faraó entende, eles entendem, peraí, aconteceu alguma coisa errada. E faraó não vem, não mata Abraão, mas descobre que ela é a sua esposa. Por que ele não matou Abraão, né? Foi porque ele foi bonzinho? Não, a faraó estava com medo mesmo. O faraó estava com medo. E aí você vê o Abraão levando um sermão de um pagão. Já pensou? A coisa mais difícil, mais inaceitável, é uma pessoa de fora que não conhece a Deus chegar e dizer, você que conhece a Deus, como é que você faz isso? Veja ali, e Faraó faz aquilo. Irmãos, o que fica da lição aqui de Abraão, que Abraão desafiou a vontade de Deus, foi para o Egito, e Faraó se tornou o meio de Deus para expulsar Abraão do Egito, e enviou Abraão de volta para a Terra Prometida. Sabe, muitas vezes, será que eu posso desafiar a vontade de Deus? Será que eu posso fazer a minha vontade contra a vontade de Deus? Será que eu posso ir para o Egito? Será que eu posso descer para o Egito? A Bíblia sempre fala no Egito como uma descida. Descer para o Egito, porque é uma queda espiritual. E aí Deus usa então o faraó do Egito para expulsar Abraão do Egito. Será preciso que Deus use alguém lá de fora para dizer assim, fulano de tal, teu lugar não é aqui não. Fulano, tu é crente. Fulano, tu tem uma promessa. Fulano, tem vergonha na tua cara. Olha o que Deus te prometeu na tua vida. Vai servir a Deus. Às vezes é preciso que isso aconteça. Você precisa pegar uma rota de novo, de volta para o caminho de Deus, de volta para a terra prometida. E isso através de uma vergonha. Preciso passar alguma vergonha para isso. Deus está mostrando o que Ele pode fazer pelo seu grande poder, pela sua grande salvação. E os fracassos de Abraão não podem
não podem impedir os planos de Deus, os propósitos de Deus. Você vê o faraó ali com o poder dele, com o exército, tudo aquilo, mas tudo estava nas mãos de Deus. O coração de faraó está nas mãos de Deus. E aí o capítulo termina com Abraão voltando para Canaã, de onde ele nunca devia ter saído. E glória a Deus porque Abraão voltou para Canaã, porque nem todo mundo que desce para o Egito vai voltar do Egito. Nem todo mundo que desceu para o Egito vai conseguir voltar do Egito. Esse incidente não está na palavra para me dizer, eu posso fazer isso e vou voltar do Egito. Não. É para que eu possa não me comportar como Abraão fez. A lição que fica é: não duvide, não desafie, não se engane, permaneça onde a vontade de Deus está. Deus está determinado a salvar o seu povo? Está. Deus quer salvar você? Quer. E nada pode impedir Deus de fazer isso. Nada pode impedir. Agora, Abraão, veja como Abraão se comportou. Deus libertou Abraão, mas alguns foram para o Egito e não voltaram. Por exemplo, lá em Jeremias, nós vemos os judeus indo para o Egito depois da destruição. E Deus disse: vocês estão indo para o Egito? Ok, vocês vão morrer no Egito. Eu vou mandar os juízes atrás de vocês e vocês vão morrer lá no Egito, porque vocês estão confiando no Egito, vocês não vão voltar. Abraão voltou, foi uma exceção. Mas a advertência de Deus é para que ninguém procure o Egito, ninguém busque o Egito, ninguém busque o braço do homem para se salvar. Permaneça na vontade de Deus. Essa é a lição que nós aprendemos aqui. A graça de Deus que nos encontra, que nos ajuda, para que nós possamos permanecer na sua presença, revestidos do Espírito de Deus. Não quer você hoje seguir no caminho? Então não saia dele. Não saia de Canaã. Não pegue outra rota. Não pegue outro caminho. Não pegue outro caminho. Permaneça do caminho. Mas os céus se fecharam. Mas não tem chuva. Mas não tem água. Mas não tem comida. Deus vai prover. O Senhor proverá. Mas que você permaneça no caminho da salvação. Em nome de Jesus. Pai que habitas nos altos céus, nós te agradecemos pela tua palavra nessa manhã. E nós te suplicamos, Senhor, que esta lição poderosa da vida de Abraão seja a semente plantada em nosso coração e que essa lição ela gere frutos, que nós possamos permanecer em tua presença, possamos permanecer na terra prometida, no caminho da verdade, no caminho da justiça, aconteça o que acontecer. Mesmo, Senhor, se as circunstâncias estiverem difíceis, mesmo, Senhor, se não houver o pão ao redor, mesmo, Senhor, se não houver água, a tua promessa é: o teu pão lhe será dado, as tuas águas serão certas. Não nos deixe, Senhor, seguir a correnteza, descer em busca do auxílio humano ao Egito deste mundo, aos enganos desta vida, mas que nós possamos confiar em tua santa e gloriosa mão, a tua mão protetora para nos guardar, para nos proteger, porque a tua promessa está sobre o teu povo, a tua promessa está sobre nós. O Senhor nos fez promessa e o Senhor cumprirá a sua promessa. O Senhor é o nosso guia, é o nosso pastor. Permaneça conosco, nos guie, nos faça peregrinar em todo lugar, em todo momento, que nós possamos perder tudo, mas que jamais venhamos perder aquilo que é mais importante, que é a tua santa presença. É o que nós te suplicamos nesta manhã de sábado, entregando a nossa vida em tuas mãos. Ajuda-nos a fazer como Abraão, erguer os altares de adoração ao teu nome, do Deus único e verdadeiro, em meio a essa terra de Canaã, com os cananeus ao redor, mas que a nossa adoração permaneça firme, pura e verdadeira. É o que nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.